Acompanhe comigo. A imunidade formal é concedida aos membros do Poder Legislativo Federal e Estadual, ou seja, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Ela se desdobra em duas imunidades específicas, a processual e a prisional. Imunidade processual. Desde a Emenda Constitucional 35, em 2001, processos de parlamentares não precisam mais da autorização da Casa Legislativa, ou seja, o STF não precisa mais de qualquer permissão para recebê-los. Seu único dever é comunicar o fato à Casa do parlamentar processado. Mas ainda hoje continua a existir uma outra regra. A Casa do congressista pode sustar o andamento do processo contra o parlamentar a qualquer momento, pelo voto da maioria absoluta dos membros. O que é sustar? Ele pode parar, ele pode suspender. A partir da ciência da Casa, quanto ao processo, qualquer partido político pode solicitar, dentro de 45 dias, a sustação dessa ação, independente da fase em que ele estiver. Se assim decidido, o STF terá que ser informado. Trata-se de uma imunidade com grande carga política, já que a decisão depende, sobretudo, da influência que o processado detém junto aos seus colegas de casa. Ou seja, ele é processado pelo STF, ele é processado por um órgão. Então, é uma carga mais política. Se ele for um parlamentar de bom relacionamento, se ele for um parlamentar que leva consigo uma maioria, muito provavelmente ele vai ser absolvido, porque ele precisa dos votos dos parlamentares. Então, isso é uma carga mais política do que judicial. Um detalhe importante: a sustação só pode acontecer se o processo começar após a diplomação do parlamentar. Se o crime tiver ocorrido antes da diplomação, os autos serão enviados ao STF, cumprindo a prerrogativa de foro, mas nesse caso a imunidade processual não está disponível. A suspensão também dura apenas enquanto durar o mandato do parlamentar. Caso ele consiga se reeleger, o processo volta a correr normalmente, sem nova possibilidade de suspensão. Imunidade prisional. Exceto em flagrantes de crime inafensável, crimes hediondos, de racismo, etc., congressistas não podem ser presos no período entre a diplomação e seu encerramento, pois estão protegidos contra a prisão civil e criminal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, mais uma vez, os colegas de casa têm o poder. Se prende ou não prende. O parlamentar ainda pode votar para que ele continue preso ou não. Prisão cautelares, como a preventiva e a temporária, não podem ser efetuadas contra parlamentares. O parlamentar só pode ser preso quando já houver uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, sem a possibilidade de mais recursos. O tema ganhou bastante atenção com o julgamento do Mensalão. Para esclarecer um caso recente, Delcídio do Amaral, ele foi preso por ter sido gravado planejando a fuga de um ex-diretor da Petrobras, envolvido no esquema investigado pela Lava Jato. Na sentença do ministro Teori Zavascki, vemos a referência ao decreto, ao requisito do flagrante de crime inafiançável. Ante o exposto, presentes situação de flagrância e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto
a prisão cautelar do senador Delcídio Amaral. Importante, quando o ministro diz que decreta a prisão cautelar, ele não decretou a prisão preventiva, e sim por flagrante de crime. Meses depois, Delcídio foi solto. Mesmo assim, ao apreciar a questão, o Senado cassou seu mandato. Então, essa questão da imunidade formal, que tem aí os dois tópicos, imunidade processual e imunidade prisional, ela é mais política do que judiciária. Por quê? Porque quem vai decidir se prende ou não, se caça ou não, se solta ou não, são os parlamentares. É através do voto. Então, se ele tiver uma boa convivência, se ele tiver uma boa harmonia, se tiver muitos aliados, ele vai conseguir escapar. Caso contrário, é cassação, é prisão, que foi o que aconteceu naquele momento da prisão, e foi também o que aconteceu na sequência com a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. No próximo programa vamos falar do foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado.